Pergunta Aqui é uma série aqui do canal que tem sido das mais populares, onde eu tento responder às perguntas que me são apresentadas sobre a palavra de Deus. Porque é um costume cristão, é natural de quem lê a Bíblia, que venham dúvidas. E não foi diferente com aqueles irmãos lá do primeiro século, os irmãos lá da primeira hora da igreja, que se debruçaram sobre temas e vieram dúvidas. E muita coisa foi perguntada para o apóstolo Paulo, e graças a Deus nós temos acesso hoje às respostas. Então hoje vai ser o Pergunte Ali ao apóstolo Paulo, que ele respondeu. E vamos conhecer então esse trecho da palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e hoje a partir do verso 35. Deus amado, obrigado por esse acesso a essas respostas maravilhosas que o apóstolo Paulo deu aos irmãos lá da antiga Corinto. Obrigado, Senhor. Nos orienta na leitura, no estudo, para que a gente alcance o conhecimento que o Senhor tem para nós. Nos guia, Senhor, a toda a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, né, gente? Então, diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. Mas alguém pode perguntar. O tema aqui era a ressurreição, né? Nos vídeos anteriores eu li para você e demonstrei o conteúdo do apóstolo Paulo a respeito da ressurreição e a importância de quem invoca o nome de Jesus crer na ressurreição. Até comentei sobre a crença de muitos que invocam o nome de Jesus, que creem em reencarnação, que creem em outras coisas, e convoquei os irmãos, então, a lerem as Escrituras Sagradas e crerem no testemunho dos apóstolos. Mas como alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Tem até uma crença equivocada entre muitos cristãos que dizem coisas como, por exemplo, não pode cremar o corpo, porque se cremar, como é que vai ressuscitar? Como se Deus tivesse limitado a essa capacidade humana, e as pessoas não pensam. Tá, e o que foi feito dos cadáveres dos irmãos que morreram há 2000 anos atrás? Tem alguma coisa aí? Não tem nada, né? É não conhecer o básico de física e química e não saber que no final todos os elementos voltam para a natureza e que já é muito claro que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Na verdade, matéria e energia continuam aí, apenas em outra forma. E ignorar os básicos sobre as Escrituras. Mas vem a pergunta, mas aí, com que corpo? E aí, Paulo, eu vou ter que ler o que Paulo escreveu. Insensato, é a resposta de Paulo. Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Paulo está falando de semente mesmo, né? Plantio. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou alguma outra coisa. Você já percebeu isso? Que quando a gente semeia, a semente não é uma mini planta. A gente sabe que a planta tem toda a carga genética dentro da semente, mas pega aqui o exemplo do trigo, né? Ele pega um grão de trigo e o grão de trigo não é uma planta, um pé de trigo, vamos dizer assim, em miniatura. Ele é uma outra coisa. Inclusive, se você não conhece das espécies, talvez você veja uma semente e você não saiba de que árvore que é. Porque não há nada na semente visível que lhe indique qual é a árvore. Você pega um flamboyant, aquela árvore alta, bonita, com aquelas folhas todas, aquelas flores, e aí você pega uma semente. Aí você olha aquela semente longa. Se você pegar, não conhecer de semente, não for uma pessoa atenta, e pegar uma semente de tâmara, você olha também uma semente longa. Se você pegar uma semente de girassol, também uma semente longa. Rapidamente você observa que as três são diferentes. Mas se você não souber que planta é, você vai olhar para as três e não vai saber que planta que é. Porque você não planta a semente uma mini planta. Você não planta uma mini árvore. Então você planta algo diferente. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. A cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Assim, ele está falando das plantas, ele vai transpor isso para também a vida animal. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Interessante, né? Nessa época nem se falava em composição de cada corpo, de cada carne, mas hoje nós sabemos isso claramente, né? Hoje até quem estuda lá, os estudantes que vão para a escola, aprendem lá sobre os tais aminoácidos que compõem as proteínas. Então a pessoa pode pensar, não, mas carne é tudo carne, né? Eu como uma carne de gado e vai virar a minha carne? Não vai. Você primeiro vai ter que quebrar aquela carne, as proteínas, em aminoácidos, e são os aminoácidos que seu corpo vai então processar e fazer outra carne, outra proteína. Então, se quiser falar em termos mais técnicos, a proteína do boi não é igual à sua. A proteína do porco não é igual à da ave.
A proteína da ave não é igual a do peixe. Todas têm que ser transformadas e quebradas e depois reconstruídas. E olha esse conhecimento maravilhoso aqui na Bíblia. Uma é a carne dos homens, os animais têm outras, as aves outras, os peixes outras. E aí Paulo transpõe isso para toda a natureza criada. Há corpos celestes, mas também há corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outra. Aí você pensa, que corpos celestes são esses? Ele fala aqui, ó, um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e mesmo as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Veja que o tema é ressurreição. Mas Paulo vai trazer coisas da natureza para explicar semelhanças e diferenças. A pessoa perguntou aqui, Paulo, mas como é que é o corpo de quem ressuscita? A palavra que falhou. Como é que é o corpo? Foi insensato. Preste atenção nas coisas. A semente é uma coisa. O que vem depois da semente é diferente. A planta é outra. Claro que vem da semente, mas acaba sendo outra coisa. Existem diferenças e os animais também, as carnes, são diferentes entre si. As coisas não são iguais. Você está achando que vai ressuscitar um corpo igual ao que morreu? Se mesmo aqui nessa vida já há diferenças até entre os corpos terrestres e celestes, e até entre eles, e você está achando o que vai ressuscitar igual que está aqui? Com tanta diversidade e diferença nesta criação, você acha que a ressurreição ainda vai ser igual a essa? Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Aqui é uma figura de linguagem, né? Porque como é que a gente semeia? A gente enterra a semente e o corpo morto é enterrado. Então é como se esse corpo fosse semeado, só que num sentido já espiritual que Paulo está falando, porque a ressurreição do corpo, ainda que seja corpo mesmo, não são ali aqueles ossinhos ali que vão brotar como uma planta, mas vai ser um ato divino miraculoso que vai formar então um novo corpo. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória. Por que desonra? Porque a morte teve poder sobre esse corpo. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Sim, porque se tivesse poder não morria, né? É semeado, ou melhor dizendo, falando de seres humanos, tá? Não vá, por favor, distorcer o que eu falei e levar isso para Cristo. Cristo entregou a sua vida voluntariamente. A gente não, a gente perde ela por incapacidade de mantê-la, né? É semeado em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Olha que interessante. Corpo espiritual. Não ressuscita em espírito. Tem gente que acha isso, que afirma isso. Não, a gente depois não vai ter corpo assim, vai ser um espírito. Aí você está falando em fantasma. E a eternidade não será povoada de fantasmas, será povoada de pessoas. E uma pessoa tem corpo e tem espírito. E aqui Paulo fala corpo espiritual. É uma outra natureza de carne diferente, mas é corpo. Você duvida? Mas se você quer na Bíblia, Jesus, quando ressuscitou, ele não apareceu em corpo, as pessoas não tocaram nele, Tomé não botou o dedo na ferida lá. Jesus, quando apareceu na praia, o pessoal pescando, ele não comeu. Ele não pegou comida, comeu. As pessoas tocaram nele. Corpo, assim nós também teremos. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. É de uma outra natureza, mas é corpo. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão, Cristo. Né? No sentido de, é que a palavra Adão, a gente fala português, perde isso aqui. Adam, no hebraico, também quer dizer humanidade. Também quer dizer geração. Também quer dizer ser humano. Então, tanto é um nome próprio, né? Tanto que Adam é até um nome próprio, quanto também quer dizer, sim, humanidade. Então, é como se a primeira humanidade fosse ser vivente, mas a última humanidade, que é em Cristo, espírito vivificante. É um sentido, a palavra assume vários sentidos que no português a gente perde, e aí eu tenho que ajudar você a pegar aqui. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois o espiritual. Quer dizer, primeiro essa existência aqui, depois a outra. O primeiro homem era pó da terra, e o segundo homem dos céus. Lembra que Adão foi criado dos elementos que existiam já na natureza? E a Bíblia relata isso como Deus formando Adão do pó da terra. E o segundo, que foi Cristo? Cristo já foi colocado ali, já foi gerado por um ato do Espírito Santo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, porque, ora, nós hoje somos a imagem de Adão. Quando falo imagem, é fisicamente, né? Nós somos descendentes, nós temos
5 dedos na mão, ou a maior parte de nós tem pelo menos, ainda que existam aqueles que têm 6 dedos funcionais, né? Aparece na Bíblia. Pontinha aqui, curiosidade, né? Tinha um pessoal que dizia que aquilo ali era fantasia, né? Como assim 6 dedos nas mãos e nos pés? Isso aí não é humano, isso aí é um exagero. O pessoal escreveu isso aqui para exagerar, para parecer um gigante. Aí a ciência moderna, quando vai lá catalogar o mundo todo, eu lembro de estudar isso na faculdade, é a polidactilia funcional. Famílias inteiras em que as pessoas têm 6 dedos nas mãos e nos pés e são perfeitamente funcionais. A gente, se não contar, às vezes nem nota que são 6, porque é bonitinho, harmonioso, né? E tá ali, então, nós somos a imagem do primeiro homem, né, terreno, de Adão. Só que teremos a imagem do homem celestial. Seremos, então, como Cristo é, ressurretos para a eternidade. Irmãos, eu quero a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, teremos corpos, sim. Desse jeito aqui, esse jeito aqui é o que Paulo chama de carne e sangue. Não dá. Isso não funciona. Eis que eu digo um mistério. Aqui uma coisa importante. Existem mistérios na fé. Não tente explicar tudo. Nem tudo é explicável. Existem coisas que a gente realmente não consegue, tem que aceitar. Tem uma coisa que eu aceito e que eu não consigo explicar? A Trindade. A Bíblia expressa claramente que o Pai e o Filho são um, que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e é o Espírito de Cristo, e que eles são 3, e que eles são só, ao mesmo tempo. Eu creio. Explicar eu não explico e nem tento. Não funciona. Então, existem mistérios, faz parte da fé. Faz parte da fé. Nós não precisamos tentar racionalizar. Sabe o que eu acho que é? Eu acho que é essa tentativa de tudo ter uma explicação. Eu acho que é uma insegurança humana. Que aí a pessoa tenta dizer assim, não, eu tenho explicação para tudo. Tudo aqui eu sei explicar, eu consigo dar uma palavra. E aí tenta-se, né, fazer dentro da teologia, tem gente que tenta a explicação para tudo. Só que tem coisa que é mistério. E Paulo falou aqui, tá aqui, gente, é mistério. É mistério, tem coisa que é mistério. E aqui ele anuncia, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Paulo está falando aqui do último dia. Ele fala assim, nem todo mundo vai morrer. Imagine a cena aqui. O tema aqui não é escatologia, mas escatologia está dentro do tema de hoje, então vamos lá. No último momento da humanidade, haverão pessoas salvas, vivas. Como é que essas pessoas vão entrar no céu? Deus vai matar elas? Não, elas serão transformadas já. Nessa última trombeta, essas trombetas aqui estão lá no Apocalipse, a gente vai estudar em Apocalipse, calma, mas haverá uma trombeta, sim. Então essa trombeta vai soar. Aí os mortos, ressuscitarão incorruptíveis. E nós, quer dizer, quem estiver vivo, eu falo aqui nós, né? Não sei se estarei nesse dia, ou se esse dia demorará mais, ou se eu terei uma vida mais breve, mas quem estiver vivo será transformado. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Você sabe o que quer dizer corrupto ou corruptível? Eu sei que hoje se usa no sentido de pessoas que recebem dinheiro para fazer coisas erradas. Originalmente essa palavra significava podre. Corrupto era podre. Então o corpo, quando apodrecia na sepultura, se dizia que ele se corrompeu. E aí se passou a chamar essas pessoas que pegam dinheiro para fazer coisa errada, pessoa podre. Ela se apodreceu porque trocou o dinheiro pela honra, pelo que é certo. E aí o termo era corrupto, né? Então hoje a gente usa corrupto e corrupção para falar de pessoas que pegam dinheiro ou dinheiro ou qualquer outra vantagem, né? Para fazer o que não deve. Mas é interessante saber que essa palavra vem de podridão, né? Porque é podre mesmo, né? Um sujeito receber dinheiro, pegar dinheiro para uma vantagem ilícita e isso custar que pessoas morram na fila do hospital, é podre, né? É podre. Então, o sentido da palavra é bom entender para poder pegar aqui que, então quer dizer que aquilo que apodrece o corpo humano vai ser, então, revestido de uma condição de não apodrecer. E aquilo que é mortal vai ser revestido de uma condição de imortalidade. Quando, porém, aquilo que apodrece, que é corruptível, se revestir dessa condição de não apodrecer, que é a incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Essa palavra está em Isaías, tá? Isaías 25:8. Qual é a palavra? A morte foi destruída pela vitória. Aí acabou para a morte, o último inimigo derrotado está. Agora vem aqui um trecho interessante, né? Isso aqui
é uma citação indireta lá de Oséias. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão era um instrumento de tocar boi que era pontudo, porque o boi tem um couro grosso. Então, para você conseguir fazer com que o boi sinta um toque para se movimentar, tem que ter uma ponta ali. Senão, para ele, nem sente, né? Então, cadê o aguilhão da morte? Cadê a vitória da morte? Nesse dia, se acabou. O aguilhão da morte é o pecado. Ah, então é isso que a morte usa para cutucar as pessoas? É o pecado. Ah, e qual é a força do pecado? É a lei. A lei? Sim, Paulo já discorreu sobre isso. Nós já vimos isso extensamente em Gálatas, vimos isso em Romanos, né? Como que a nossa maldade usa uma coisa boa, como a lei de Deus, para procurar ocasião para pecar. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a vitória, ela não é humana. Ela vem por Jesus Cristo. Não somos nós, com os nossos méritos, que vamos subir. Não somos nós que vamos melhorar. Não somos nós que vamos ascender até chegar ao Pai. Não, não, não. Graças a Deus que a vitória vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não é modelo. Jesus não é meu guia. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Não é simplesmente que eu vou olhar para ele, eu vou imitar. Não é simplesmente que eu vou olhar para ele, eu vou fazer a coisa certa. Não, porque eu vou pecar. Infelizmente eu vou pecar. Paulo já falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Louvado seja Deus por Jesus Cristo. Louvado seja Deus aqui pelo Senhor. A vitória vem por Jesus Cristo. Por quê? Nós precisamos de salvação. E a nossa salvação depende da cruz, da ressurreição, como Paulo já discorreu aqui no começo deste capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Não deixe falsas crenças equivocadas abalar você. Mantenha-se firme no Evangelho. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Seja sempre dedicados à obra do Senhor. Todos nós temos um chamado para fazer alguma coisa no Senhor. Dedique-se a isso em sua vida. E saiba, o que você faz no Senhor não é inútil. Talvez você não veja o fruto. Mas lembre que a obra não é nossa, é dele. E quem tem que ver o fruto é ele. Nós temos que fazer o quê? Aquilo que somos mandados fazer. Então, se você tem um chamado para fazer alguma coisa, faça. E não se engane. Obra do Senhor não é aquilo que se faz entre quatro paredes num lugar que tem um prédio, que na porta tem uma placa escrito igreja. Lá também se faz isso, também se pode fazer isso, nem sempre é feito. Obra do Senhor é tudo o que se faz na vida, atendendo o chamado de Cristo e que glorifica o nome dele. Muito obrigado pela sua companhia, volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.